Caso ele seja condenado, Bolsonaro pode pegar de 10 até 15 anos de cadeia. O STF decidiu, na noite dessa segunda-feira, que vai julgar presencialmente os crimes denunciados pela CPI da Covid-19, os crimes associados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda não tem data para esse julgamento, mas havia ali um entendimento de que esse julgamento seria virtual, mas o ministro Dias Toffoli, que é o relator da matéria, ele, na verdade, havia pedido que o julgamento fosse virtual, mas seu pedido acabou sendo deixado de lado após a ministra Carmen Lúcia requerer destaque da matéria no plenário presencial. Então, muito em breve, o STF deve se debruçar sobre isso, o que complica muito a vida do Bolsonaro, né, se de fato esse julgamento for a plenário, porque há outros inquéritos dos quais o ex-presidente é alvo, né, um deles é o inquérito dos atos golpistas, o outro é o inquérito das joias árabes, né, e há outros processos aí pelos que o ex-presidente responde, todos eles contendo acusações de crimes que podem o levar à prisão. Nessas acusações feitas pela CPI da Covid-19 e que o Supremo vai julgar presencialmente, caso ele seja condenado, Bolsonaro pode pegar de 10 até 15 anos de cadeia. Né? Isso porque, entre as denúncias ali que vão ser julgadas pelo STF, estão uma que o Bolsonaro é enquadrado no artigo 267 do Código Penal, que fala sobre causar epidemia mediante disseminação de patogênicos, vírus, bactérias, enfim, uma lei sanitária, né? E, além disso, o ex-presidente é acusado pela CPI da pandemia de crimes contra a humanidade, né? Por toda a sua negligência na gestão da pandemia, né? A gente tem uma série ali de condutas relatadas naquele longo relatório produzido pela CPI da Covid e que muita gente acreditou que não ia dar em nada, né? Porque foi submetido à PGR na época, conduzida ainda pelo Augusto Aras, mas na época o Augusto Aras era um agente praticamente inerte ali com relação a qualquer denúncia contra o Bolsonaro, mas o fato é que agora o STF está se movimentando para colocar esse caso, esses crimes denunciados pela CPI da Covid em julgamento, né? Então, somando aí esses crimes pelos quais Bolsonaro é acusado, ele pode pegar de 10 até 15 anos de prisão, ainda mais se ele for condenado aí pela acusação de crimes contra a humanidade. Nesse ponto aí, crimes contra a humanidade, está, por exemplo, a crise de oxigênio em Manaus, né, em que várias pessoas morreram por falta de oxigênio, uma operação deslocada do governo que não conseguiu fazer oxigênio chegar a Manaus, mesmo sabendo da situação, experimentos usando pessoas como cobaias humanas em Manaus, fazendo nebulização de cloroquina, enfim, todos aqueles absurdos que a gente acompanhou na pandemia, né, a falta de assistência aos indígenas, vários delitos aí podem ser enquadrados como crimes contra a humanidade. Enfim, esse é só mais um inquérito, né, Miguel e Yara, mas o Bolsonaro ainda responde pelo caso das joias e responde também pelo caso dos atos golpistas do 8 de janeiro. Todos esses inquéritos têm potencial de levar Bolsonaro à cadeia. Miguel e Yara. Yara. Né? Nosso dia da marmota. Todo dia, cada mergulho é um flash. Mas tem muita coisa, né, para ser desvendada ainda, né, Miguel, Ivan? Vamos ficar de olho aí nessa CPMI, porque as coisas são tão intrincadas, né, que você puxa um fio, vem um monte. Você vê esses áudios aí, né, que são a novidade da semana, mais um, né, lote de áudios. Foi numa investigação referente à falsificação do cartão de vacina. Né? Aí já traz novas revelações sobre o golpe. Então, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Assim, exato, é tanta coisa que eu tinha esquecido de mencionar o negócio do cartão da vacina, né? São tantos inquéritos aí, porque o próprio caso do cartão da vacina levou a novos elementos para o inquérito dos atos golpistas, né? A partir do caso do cartão da vacina, se chegou a essas mensagens aí dos auxiliares, pessoas próximas do Bolsonaro, tramando o golpe, e que pela primeira... assim, a gente sabe, tem evidências aí de que esse golpe foi tramado, mas é uma das maiores provas materiais que a gente tem até o momento, né, da articulação
por um golpe ali no entorno do Bolsonaro. Isso está registrado, está confirmado em conversas, né? Então, talvez essa seja até agora, né? Porque muita coisa deve surgir, mas até agora a maior materialidade que coloca Bolsonaro no centro dessa trama golpista, né? Eu estava me lembrando da época do impeachment do Collor, né? Em que a realidade da comunicação era muito diferente, né? Você não tinha as redes sociais naquele período. E aí eu estava lembrando, né, o tanto que os escândalos e a política ganhou uma nova dinâmica. E aí eu me pergunto se às vezes a gente não deixa o essencial escapar por conta do frenesi, sabe, Ivan? Assim, eu digo, não é nem na cobertura, não, no entendimento, porque você já olha o tanto de coisa que acontece num período de 24 horas, assim, sabe? E nesse caso, é óbvio que a magnitude do que aconteceu, né, gente, no dia 8 de janeiro, nunca vai sair das nossas cabeças. Mas eu não sei, sabe? É muito esquizofrênico. Não quero usar essa palavra, não, porque remete à saúde mental, e não é isso. Esses bolsonaristas, eles banalizaram o debate público assim, de um modo que é como se. Eu tenho medo da gente normalizar o tipo de coisa que a gente tem ouvido, sabe, Miguel e Ivan? Isso é muito sério, a gente não pode deixar de... porque é tanta lama, né, que a gente perde a noção, que nem o Pedro... Eu sempre esqueço o sobrenome dele, o constitucionalista que fez... Pedro Serrano. Pedro Serrano, grande coisa, exatamente, eu adoro ouvi-lo. Ele falando que é grave, sim, ele ter falsificado um cartão de vacina. É porque é tanta coisa que eu acho que a gente, às vezes, sabe, a quantidade ofusca um pouco o entendimento. A gente não pode banalizar, é muito sério o que o Bolsonaro fez. Uma seriedade de um não pode anular a seriedade do outro. Exato, por isso que eu acho importante, inclusive, o STF se mexer com relação a esse julgamento dos crimes da pandemia, né, tomar uma decisão de ser julgado presencialmente e tudo mais, porque dá a impressão, né, que as pessoas já normalizaram tudo o que aconteceu na pandemia, né? Já acabou a pandemia, ninguém, né, tá morrendo de Covid e tal, então todo mundo lembra dos crimes que o Bolsonaro cometeu com uma memória muito distante, né? E foi normal, e ele não foi punido por isso. Então vão aparecendo novos escândalos, novos crimes, aí daqui a pouco são as joias, aí vem as joias, a gente esquece dos atos golpistas, aí vem os atos golpistas, a gente esquece. São crimes muito relevantes e todos eles merecem ser tratados com devida atenção e todos eles devem ser julgados da maneira como tem que ser julgados, né? Eu acho que vem em boa hora também essa movimentação do STF com relação aos crimes do Bolsonaro na pandemia, né? Exatamente, Ivan. Eu acho que é tudo muito grave e a gente tem que fazer exatamente isso aí que você falou, tem que cobrar, limpar a área, né? Tem que memória, verdade e reparação para tudo, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Ontem foram divulgados novos áudios do Elcio Franco, que era o braço direito do Braga Neto, era assessor especial, o braço direito do Braga Neto, ministro da Casa Civil, foi também o braço direito do Pazuello, foi o número 2 do Ministério da Saúde durante a pandemia. E vocês lembram que o ministro da Saúde anterior ao Pazuello, né? Já esqueci o nome dele. Como é que era o nome dele, Ivan? Teve o Mandetta e teve o Nelson Teich, que Mandetta, bem rápido, né? Mandetta e Nelson Teich, Ambos começaram uma prática boa, né? Muito boa, muito importante, que era de fazer uma coletiva diária sobre a pandemia. O Brasil todo estava muito nervoso, muita ansiedade, que foi muito bom, mesmo sendo o governo Bolsonaro, e o Mandetta fazia a coletiva diária, todo mundo assistia para ver quais as novidades, e o Pazuello, tão baixo nível, o Pazuello, que ele não ia, ele mandava o Elcio Franco. O Elcio Franco ficou famoso, a cara dele ficou conhecida nacionalmente, porque ele começou a assumir a coletiva, só que por pouco tempo. Logo depois, ele cancelou as coletivas, não tinha mais coletiva diária.
Depois não tinha mais boletim, né, do Ministério da Saúde, Miguel. Nem o boletim diário de mortes e de infectados e de internados, que levou a imprensa a fazer um consórcio reunindo dados das secretarias municipais e estaduais de saúde, né, porque não tinha boletim do Ministério da Saúde. A gente lembrou bem. Na realidade, acompanhei bem isso. O Ministério da Saúde parou de fazer o boletim há alguns dias e foi notificado pelo Ministério Público. A oposição, na época, né, entrou com ações muito fortes contra a imprensa, se organizou num consórcio, os secretários de saúde do Brasil todo também se organizaram no consórcio. Ou você vê só a trabalheira que deu para o país, né, se defender contra a atitude obscurantista do Ministério da Saúde. Depois eles voltaram com o boletim, eles viram que pegou muito mal e viram que outros boletins estavam aparecendo, não foi interrompido porque a sociedade brasileira ela se defendeu contra o obscurantismo. Né? Tanto que o SUS, o Brasil conseguiu vacinar, né? A revelia do Bolsonaro, que o Bolsonaro não gosta da vacina, não queria comprar vacina, fazia campanha contra a vacina, só que o Brasil é um país com 220 milhões de pessoas, ninguém quer morrer, né? Então, o Brasil se defendeu, os governadores se defenderam, prefeitos. Houve muita mobilização social para tentar isolar o Bolsonaro, né, da melhor forma possível, mas foi uma situação muito louca. Nossa Senhora, que situação que o Brasil viveu, com o presidente negacionista, o ministro da Saúde negacionista, você lembra que tinha reuniões lá dentro do Ministério da Saúde com um bando de maluco negacionista, Yamaguchi, né? Nise Yamaguchi. Nossa Senhora, só mesmo a escória negacionista, as pessoas desonestas, se reunindo para oferecer soluções para o governo Bolsonaro contra a Covid, uma coisa horrorosa. Pois é. Ô Miguel, deixa eu aproveitar rapidinho, antes da gente terminar o giro, para dar uma notícia que eu vi. Agora eu perdi o nome aqui de quem comentou, mas um dos nossos espectadores aqui perguntou sobre o Elcio Franco, né? E o que ele está fazendo no governo ainda e tudo mais. Pois é, a gente tem a notícia hoje de que ele foi exonerado pelo governo Lula, né? Após o surgimento deste áudio ontem, em que ele aparece conspirando um golpe com Ailton Barros, outro preso nessa operação da PF dos cartões de vacina, né? Como a gente noticiou aqui ontem, o Elcio Franco, que era o número 2 do Ministério da Saúde, depois foi assessor do Braga Neto, como o Miguel bem lembrou, ele era um homem de confiança do Bolsonaro, ele aparece em áudios com Ailton Barros, outro auxiliar do Bolsonaro, em dezembro do ano passado, tramando um golpe, falando em mobilizar 1.500 homens do Exército para dar um golpe, prendeu Alexandre de Moraes, etc. Pois bem, depois do surgimento desses áudios, o governo Lula confirmou à imprensa a exoneração do Elcio Franco, porque ele ainda tinha um cargo como conselheiro na empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, que é uma estatal vinculada aí ao Ministério da Saúde. Então, mesmo após o fim do governo Bolsonaro, ele mantinha este cargo de conselheiro nessa estatal, mas após vir à tona essa notícia de que ele também estava no centro da trama golpista, o governo Lula hoje, portanto, confirmou que ainda leva um tempo, né, até limpar o governo de bolsonaristas, né, Miguel e Yara, porque são muitos cargos espalhados por aí, é de difícil mapeamento. No caso desse Elcio Franco, eu acho que já dava para ter sido exonerado desde o começo, porque ele é peixe grande, né, ele não é um servidor qualquer, mas, de qualquer maneira, fica aí o registro. Ele foi exonerado hoje, então está dentro ainda dessas repercussões aí da trama golpista.